Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia a todos, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do dia 24, Evangelho do dia 24, isso mesmo, de abril, segunda-feira. O Evangelho será de João 6, de 22 a 29. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado a outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois do Senhor ter dado as graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vieste, não que viste sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho interessante, bonito. Jesus, depois que ele fez o milagre dos pães, nós vimos, acho que foi ontem, né? Esses dias aí nós vimos, e os discípulos foram atrás de Jesus. Jesus já tinha zarpado com a barca, a multidão que estava no outro lado do mar viu que ele não estava mais lá e foram atrás de Jesus. E encontraram Jesus, né? Ao outro lado do mar. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, né? Eles subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum, o lugar de descanso de Jesus. Quando encontraram, né, vimos aí, eles perguntaram: Rabi, quando chegasses aqui? Aí Jesus então diz essa frase que eu acho muito interessante: vocês estão atrás de mim? Porque eu dei pão para vocês comerem? E Jesus não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação, na realidade, no Evangelho. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu dei para vocês comerem. Claro, todo mundo iria atrás de alguém que desse pão naquela situação de pobreza, né, de esquecimento. A gente percebe que era um povo, uma multidão de pessoas abandonadas, passavam fome, passavam sede, então encontraram em Jesus também aquele que daria de comer para saciar seu corpo. Então Jesus fala, isso, talvez Jesus queria até dizer isso, eu acho, né? Isso tudo é bom, mas vocês devem procurar o pão que alimenta, que dá vida eterna, o pão que vocês nunca mais terão fome. Esse pão é a palavra de Jesus, é o próprio Cristo, né, que se faz homem, habita entre nós, o Deus que se faz homem e habita entre nós. Este é o verdadeiro pão, né? Esforçai-vos não pelo alimento, o alimento que nós comemos, fazemos a digestão, se perde, mas esforçai-vos pelo alimento que dá a vida eterna. Quem vai dar é o Filho do Homem, é o próprio Jesus, diz o Evangelho.
Então fica um evangelho interessante, é que mostra que procurai não somente o pão para comer, mas o pão para a alma, para o espírito, aquele que ninguém consegue tirar, que alimenta você, que te dá forças no dia a dia. Eu já vi muita gente falar isso, viu? Olha, se não fosse o pão da palavra, não fosse Jesus Cristo, eu não aguentaria a minha situação, Frei Alberto. Já ouvi muita gente falar isso, né? No momento de desespero, todo tipo de desespero, de tensões, de tristezas, eu me alimento desse pão, que é o próprio Cristo, da palavra, das suas promessas. Eu me alimento daquilo que vai encher minha alma, para que eu possa ter força e lutar, ter uma vida melhor, né? É um pouco isso, não só o pão que tira a fome da gente do dia a dia, mas o pão da palavra, o pão da esperança, o pão da vida que está em Jesus. É um pouco repetitivo até o evangelho, que não tem muito para falar no meu entendimento aqui sobre ele, a não ser que fôssemos atrás de eu pesquisarmos o texto, o contexto, a questão histórica. Mas fica aí a proposta, busquemos o Cristo para que ele nos dê força. E olha, no momento mais difícil da vida, aquele que nos dá força mesmo é Jesus, viu? Por experiência própria. Eu acho que vocês fazem essa experiência no dia a dia. Então vamos colocar isso em prática. Deus abençoe você, fique na paz, um abraço, até a noite aí com a oração da noite, com as vésperas desse dia 24. Tchau, um abraço.